tudo bem? Bom dia. Bom, agora eu vou fazer com vocês uma explicaçãozinha da atividade de história que está prevista para hoje, né? Quinta-feira, dando continuidade aos estudos que a gente já começou, tá bom? Então, nós vamos falar sobre o Brasil, um Estado e uma nação. Primeira pergunta que tem para vocês, se vocês responderem, pode até responder no caderno, o que significa ser independente na opinião de vocês? E que mudança a independência trouxe para o Brasil e para o povo brasileiro? O que vocês acham que tornar o Brasil independente trouxe de mudança para o Brasil, né, e para o povo de maneira geral? Então, tá aqui a perguntinha. Vocês podem escrever no caderno, né, de vocês. Aqui, ó. Ai, escrever no caderno a resposta, refletir antes de dar continuidade aos estudos, tá bom? Pensa direitinho aí para responder, porque é importante que vocês saibam que, né, o que vocês estão estudando, lembre dos capítulos anteriores, e aí pensando no que a gente já leu até agora, qual que pode ser, né, a resposta do que a independência traria para o povo brasileiro. Vou começar aqui com vocês. Portugal entrou em crise durante o período em que a corte portuguesa permaneceu no Brasil. Vocês já devem ter ouvido falar em crise, né? Quando a gente não está conseguindo, de alguma maneira, no caso financeira, manter-se e manter uma economia. Nesse momento, por exemplo, a gente já começa a entrar em crise, com desemprego, com pessoas passando necessidades por falta de emprego, né? Que foi mandado embora por conta de tudo que nós estamos vivendo. Então, é um momento de crise. E Portugal entrou em crise durante o período em que a corte portuguesa veio para o Brasil e permaneceu aqui. A exclusividade do comércio com os brasileiros era a principal fonte de renda dos comerciantes portugueses. O que é exclusividade? Somente eles faziam comércio com outros países. Tudo que saía do Brasil, somente eles comercializavam para outros países, outros lugares. Mas, quando eles decretaram ali, uns capítulos atrás que a gente viu, as aberturas dos portos, eles perderam esse privilégio, porque daí outros países, outras nações podiam chegar aqui até o Brasil por outros caminhos. Era impossível saber, né, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, eles perderam o privilégio de ter, então, a exclusividade. Qualquer outras nações poderiam chegar, né? O descontentamento, né, eles não gostaram dos portugueses, eles não gostaram, eles ficaram descontentes com essa situação, que eles estavam entrando em crise, perdendo, levou à Revolução dos Portos, que ocorreu em Portugal em 1820. Uma das exigências dos revolucionários que fizeram essa revolução era o retorno imediato do monarca a Portugal, que estava aqui no Brasil. Ele queria que ele voltasse naquele momento imediatamente para Portugal, porque esse monarca que tinha decretado aí, né, a abertura dos portos, e eles ficaram descontentes porque começaram a entrar em crise. Então, sem alternativa, sem ter como escolher, Dom João VI partiu do Brasil com a sua corte em 1821, deixando aqui seu filho, Dom Pedro de Alcântara, como príncipe regente do Brasil. Eles voltaram para lá porque não tinha escolha. Foi solicitado, exigido que retornasse imediatamente para o monarca para Portugal. Tentando reverter a situação de crise em seu país, os revolucionários portugueses, e revolucionários são as pessoas que fazem as revoluções, os movimentos revolucionários, votaram leis que tornariam o Brasil novamente colônia de Portugal. Entre essas leis havia decretos que extinguiam a regência de Dom Pedro e exigia sua volta imediata para Portugal. E descontente com a situação, membros da elite política brasileira. O que é elite política brasileira, gente? Aqui, ó. Elite política brasileira, aqueles que fazem política, né? As pessoas que pensavam nas leis aqui, políticas, vamos dizer assim, e essa elite são as pessoas de dinheiro.
Então, antigamente, a política brasileira estava na mão dos grandes fazendeiros, das pessoas que tinham bastante dinheiro, condições. E eles começaram a lutar pela independência e buscaram o apoio do príncipe regente que tinha ficado aqui, né, o Dom Pedro de Alcântara, que decidiu permanecer no Brasil. Aderiu ao movimento pela independência e expulsou tropas portuguesas do Rio de Janeiro. Então, ele apoiou essa elite política brasileira, né? E resolveu aderir à independência. E em 7 de setembro, que está próximo aí, ó, de 1822, durante a viagem para São Paulo, após ter sido informado de que uma expedição portuguesa desembarcaria na Bahia, D. Pedro proclamou a independência do país, que passou a se chamar Império do Brasil, tá bom? Então foi diante de uma situação completamente contraditória, né? As pessoas lá em Portugal não aceitavam que o Brasil se tornasse independente, que tivesse as aberturas dos povos, então estava contra Dom Pedro, que estava aqui, e apoiando as pessoas, os brasileiros, na época da elite política, que queriam a independência do Brasil. Aí, gente, vocês têm na próxima página algumas perguntinhas. Primeiro, complete o quadro a seguir com as intenções e as ações dos portugueses revoltosos. Que intenção tinha os portugueses revoltosos e quais ações que eles fizeram, o que eles decretaram, o que eles falaram que tinha que ser feito. E também da elite política brasileira, quais foram as intenções, né? O que eles tinham de intenções, a elite política brasileira, e qual foi as ações que eles tomaram durante a regência de Dom Pedro. Muito simples, é só vocês voltarem e pensar. Intenção é aquilo que eu pretendo, aquilo que eu quero. E a ação é o que eu fiz para conseguir. Eu tenho intenção de tirar 10 na prova. E a minha ação é estudar para conseguir tirar esse 10. A questão 2. Em setembro de 1822, Dona Leopoldina, nomeada princesa regente interina do Brasil, reuniu o Conselho do Estado e, aconselhada por esse grupo, enviou uma carta ao marido Dom Pedro, que estava em viagem a São Paulo, incentivando-o a proclamar a independência do Brasil. Com base nessas informações, observe a pintura e faça a atividade no caderno. Então, observe bem essa pintura aqui, né? Que é a Ascensão do Conselho do Estado, de Jordino Albuquerque, é quem pintou, o material que ela usou, que é óleo, a tela, e aqui tem uma legenda, né? Essa obra retrata um momento decisivo do processo de independência do Brasil. A personagem em pé, à direita, com o braço estendido, é José Bonifácio, expondo a Dona Leopoldina os motivos de separar Brasil de Portugal. Então, primeiro, quem é Leopoldina? Vocês podem responder no caderno, né? Porque não tem espaço aí no livro. Não esqueçam de colocar a página tal do livro, questão A, responder. Não precisa copiar daí as perguntas. Letra B. É correto afirmar que Dona Leopoldina desempenhou um importante papel na independência do Brasil? Sim ou não? E por que vocês acham que sim ou por que vocês acham que não? E letra C. Muitas mulheres tiveram e continuam tendo importância e influência no cenário político de vários países. Pesquise sobre a biografia de uma mulher que tenha sido ou seja chefe de Estado em algum país do mundo e apresente para a gente, né? Então, vocês vão pesquisar aí e vai colocar no papel quem é essa pessoa, que papel ela desempenha, qual foi algum feito que ela tenha realizado. Aí nós temos a primeira Constituição do Brasil. Com a proclamação da independência, Dom Pedro recebeu o título de imperador e defensor perpétuo do Brasil. Em 25 de março de 1824, após vários desentendidos com a elite que participou do processo de independência, Dom Pedro otorgou a primeira Constituição da nova nação. Que é ortogou, né? No caso, ortogar, né? É autorizar, é conceder. Neste caso, dizer que a Constituição foi ortogada, significa dizer que ela foi imposta por Dom Pedro. É a mesma coisa dizer que virou uma lei, né? Primeiro lá se propõe uma ideia, vê se vai ser aceito ou não,
pelos outros, no nosso caso aqui, se for da prefeitura, pelos vereadores, aí vai para o prefeito, para o prefeito ver se ele vai outorgar ou não, se ele vai autorizar ou não que aquela lei seja imposta. Aí, o que dizia essa primeira Constituição? Artigo 1. O Império do Brasil é a associação política de todos os cidadãos brasileiros. Eles formam uma nação livre, independente e que não admite com qualquer outra laço algum de união ou federação que se opõe à sua independência. Essa foi a primeira Constituição aí, né? A Constituição, com a Constituição, parte da população brasileira conquistou o direito à cidadania política, ou seja, o direito de eleger os seus representantes, que, no entanto, anteriormente era o rei, não era escolhido por ninguém, era imposto, vinha de geração em geração. No entanto, apenas homens livres e maiores de 25 anos que tivessem uma renda mínima de 100 mil réis na época, que era a moeda do Brasil, por ano é que podiam exercer esse direito. Mulheres não votavam, crianças não votavam, e pessoas que tivessem pouco dinheiro, digamos assim, também não votavam. Estavam excluídos do direito ao voto as mulheres, porque o voto era restrito aos homens. As pessoas escravizadas, porque não eram consideradas cidadãs. E os cidadãos com renda menor que 100 mil réis. O fato de o Brasil ser um Estado soberano e possuir uma Constituição não modificou a organização da sociedade brasileira. Continuou existindo a escravidão, infelizmente. O poder permaneceu concentrado nas mãos dos grandes proprietários de terra, das pessoas que tinham dinheiro, né? E para as pessoas mais pobres, pessoas escravizadas, não mudou nada, continuou a mesma situação. Aí vocês também têm algumas perguntinhas aí, ó. A Constituição de 1824 estabelecia a existência de 4 poderes para governar o país. Observe como se organizam esses poderes. Poder moderador, que é o do imperador. Aí ele tinha o poder legislativo, que o poder moderador, que é o imperador, que podemos dizer hoje que é o nosso presidente do Brasil. E aí ele que determinava as regras para o poder legislativo, executivo e judiciário, que existe até hoje. O poder legislativo são os deputados, se for estadual, e senadores, né? E no caso municipal, os vereadores. O poder executivo é aquele que executa as leis que o legislativo pensa, que é o imperador e o ministro. E o poder judiciário são os juízes, os tribunais, órgão maior é o Supremo Tribunal da Justiça. Né? Então, aqui, ó, letra A. Que poderes eram exercidos pelo imperador? Poder executivo, né? Que poderes seriam esses exercidos pelo imperador? Letra B. A forma de organização dos poderes no Império conferia amplos poderes ao imperador. Explique por quê. Né? O imperador, como eu já falei aqui, o poder do imperador na verdade, é como se fosse o nosso presidente hoje, né? Aí a questão 2. Na escola, onde você estuda, qual é o documento que estabelece direitos e deveres de todos os participantes do ambiente escolar? Né? Então, tem todo lugar, toda empresa, toda escola tem um documento que diz quais são os direitos e quais são os deveres de todos. Desde a pessoa da limpeza, quanto a pessoa que faz o professor, o aluno, os pais, todos nós somos cidadãos e temos direitos e deveres a ser cumpridos. Isso está num documento, né? Qual é o documento que estabelece esses direitos e deveres? Cidadania. A Constituição de 1824, ordenada por Dom Pedro, manteve a escravidão e a grande propriedade como base da economia. Isso excluiu a grande maioria da população da cidadania. A cidadania plena, ela não exclui, né? Ela garante, ela inclui direitos civis, direitos fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade perante a lei. E todos somos iguais. Direitos políticos, né? Assegura a participação do cidadão no governo por meio de eleições, partidos e outras formas de demonstração política.
Direitos sociais, garante a participação dos cidadãos na riqueza coletiva, compreende o direito à educação, à saúde, a um salário justo, entre outros. Desde 1822 até hoje, o Brasil passou por diversas mudanças, mas muitos desses direitos ainda não são garantidos a todos os cidadãos. Pense em soluções para ampliar os direitos citados acima para o maior número possível de pessoas no Brasil, né? Então, por exemplo, direitos civis, direitos fundamentais à vida, à liberdade, a ter uma propriedade, ter um lugar para viver, ter direito à saúde, né? Ter direito à igualdade perante a lei, independente se eu tenho mais dinheiro, se eu tenho menos dinheiro, eu vou, não é porque eu sou rico que eu não vou ser punido, não vou ser preso se eu fizer alguma atrocidade, direitos políticos, né, de votar, de dar sua opinião, independente da condição financeira, da sua cor, da sua raça, da sua religião, direitos sociais, né, que é ter direito a todo mundo ter mais ou menos um mesmo padrão de vida, direito à riqueza coletiva, direito a usar os bens que nos são dados com qualidade, com segurança, né, salários justos para todos, educação de qualidade para todos, saúde para todos. Então, pensando aí nesses direitos, o que poderia soluções para ampliar para que o maior número de pessoas pudesse ter acesso a esses direitos? Porque às vezes aqui na nossa região a gente não percebe tanto isso, mas tem outras regiões de outros estados que é bem complicado esse direito não chega para todos, né? Muita gente passa necessidade, passa dificuldade, então pensar em soluções que fizessem com que as pessoas todas tivessem o mesmo direito, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato, nós estamos à disposição, tá bom? E bons estudos aí. Bom estudo, gente. Boa tarde para vocês.